O TRE decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, proibir o governador do estado, Orestes Quercia, de fazer qualquer referência ao candidato do PMDB, João Leiva, no programa Bom Dia Governador, que é transmitido pelo Palácio dos Bandeirantes através de uma rede de rádio para todo o estado de São Paulo. Outra decisão do TRE foi conceder direito de resposta ao candidato do PDS, Paulo Maluf, no horário eleitoral da coligação PMDB-PFL. Ao todo, Maluf vai ter 4 minutos para responder acusações feitas contra ele. A Justiça Eleitoral adverte também mais uma vez: a boca de urna está proibida a partir das eleições deste ano. Isso significa que não pode haver distribuição de panfletos, cartazes ou cédulas com propaganda eleitoral nos locais de votação, bem como qualquer espécie de aliciamento do eleitor. 80% dos hospitais particulares conveniados do INAMPS pararam nesta quinta-feira. Em protesto contra a remuneração da Previdência, só foram atendidos os casos em que havia risco de vida. Os hospitais particulares conseguiram o que queriam. Quem quis fazer alguma consulta pelo convênio com o INAMPS perdeu a viagem. Todos os pacientes que chegam ao hospital são submetidos a uma triagem. Os casos de risco de vida são atendidos no hospital. Essa foi a forma que os hospitais conveniados com o INAMPS escolheram para protestar contra a baixa remuneração que recebem. Hoje, a Previdência Social garantiu que vai regularizar os pagamentos atrasados e quitar suas dívidas a cada 30 dias. Mas o Sindicato dos Hospitais não está satisfeito e afirma que é impossível fazer uma internação por 1.560 cruzados e uma consulta por 1.000 cruzados. Para se dar 4 refeições diárias, cuidados de enfermagem, luz, água, telefone, etc., você há de convir comigo que é inviável. E qual a reivindicação dos hospitais? Os hospitais estão reivindicando em torno de 150% de reajuste em relação às diárias do mês atual, para poder fazer frente aos seus compromissos. 80% dos hospitais particulares conveniados pararam hoje e se esperava uma grande confusão por causa da greve dos previdenciários, que deixou também os hospitais do INAMPS parados. Mas o dia foi calmo. Os hospitais do estado, município, centro e postos de saúde tiveram movimento praticamente normal em toda a cidade. Quando os hospitais particulares da cidade têm problemas, os pacientes do INAMPS acabam chegando geralmente aqui no Hospital das Clínicas. Mas hoje foi um dia diferente. O pronto-socorro do HC registrou um movimento abaixo do normal. Isso aconteceu também com o Hospital Municipal do Tatuapé, que estava preparado para um movimento muito maior do que o que foi registrado hoje, porque se transformou na única opção de clínica geral da Zona Leste depois da paralisação dos hospitais que têm convênio com o INAMPS. Ao que parece, a população estava informada sobre o que poderia acontecer e tomou cuidado para não perder a viagem. Informada, mas não conformada. Não me atenderam, mas eles estão de greve. Mas por que estão de greve? Porque mais ou menos o salário não está dando, né? Eu vim ontem aí, mandaram vir hoje, né? Agora chegou aí, ó, parado. E não está pagando aí? É uma pouca vergonha isso aí. Ederson Graneto, Jornal da Cultura, São Paulo. Hoje, os servidores públicos tentaram realizar uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, mas foram impedidos pela polícia. Dessa vez, não houve incidentes. A Polícia Militar montou uma verdadeira operação de guerra em torno do Palácio dos Bandeirantes. Ao todo foram mobilizados 1.300 homens. No meio da tarde começaram a chegar os manifestantes, trazidos por 60 ônibus. O estacionamento do estádio Morumbi ficou lotado. A comissão organizadora da manifestação calculou em 10.000 o número de presentes. Para a Polícia Militar, esse número não passou de 2.500 manifestantes. O comandante da operação, Coronel Cruz, explicou que só uma comissão com no máximo 30 pessoas poderia ser recebida no Palácio dos Bandeirantes. A comissão foi formada e seguiu a pé nos 2 quilômetros até o Palácio. A comissão dos manifestantes entregou este documento ao secretário Alberto Goldman. Aqui eles pedem o fim da violência policial nas manifestações populares. Pedem também o pagamento imediato da URP, a readmissão dos metroviários demitidos e a reposição das perdas salariais. Depois de 1 hora de conversa, não foi feito nenhum progresso diante daquilo que o governo do estado já tinha oferecido anteriormente. Essa mesa aqui, que vocês viram, acabaram de ver agora, é uma mesa tradicional. Quase toda semana nós temos reuniões imensas com todas as entidades do funcionalismo. Portanto, não há impasse. O impasse é um impasse produto de um momento político eleitoral que nós estamos vivendo. Não conseguimos avançar absolutamente nada. Eu acho que a proposta do governo de 15% de reajuste em novembro, 15% em dezembro, não vai cobrir nem a metade da inflação do período. A greve vai continuar, então? A greve nas universidades dos médicos residentes continua. Gustavo Ponce de Leon, Jornal da Cultura, São Paulo. Permanecem em greve 2.700 médicos residentes e 55.000 funcionários e professores da Universidade de São Paulo.
Na capital e no litoral, a circulação marítima provoca aumento de nebulosidade e o calor diminui. A previsão do tempo é o que nós vamos ver agora com Valéria Grillo. As condições do tempo mudaram em toda a faixa litorânea por influência da circulação marítima. Mas o radar da Unesp em Bauru não chegou a registrar chuvas nesta quinta-feira. No interior, o dia foi de sol, calor e pouca nebulosidade. No litoral, o tempo ficou nublado, com garoa. E na capital, à tarde, a nebulosidade aumentou e a temperatura caiu. Aqui na Água Branca, a máxima foi de 30 graus. No Guarujá, não passou dos 25. E no noroeste do estado, 35. Agora, 19 graus. A CETESB registrou má qualidade do ar em Cubatão, Vila Paris, na Moca e na Lapa. E inadequada na Praça do Correio, aqui na capital. Nesta sexta-feira, o sol vai nascer às 6h15 aqui na capital. O pôr do sol será às 7h27 da tarde. Segundo a Capitania dos Portos, na região costeira de Santos e São Sebastião, o tempo para navegação está bom, passando a instável com chuvas ocasionais. Os ventos de sul a sudeste chegam a 20 nós e as ondas a 2 metros. As imagens do satélite mostram o deslocamento de uma frente fria pelo litoral sul do Brasil e sua dissipação no Atlântico. Na altura do litoral do Espírito Santo, outra frente fria. Aqui na última foto vemos uma faixa de nebulosidade no Rio Grande do Sul e na região sudeste a atuação de áreas de instabilidade com chuvas e nebulosidade. Nesta sexta-feira, aqui na capital, litoral, Vales do Paraíba e do Ribeira, a nebulosidade vai ser maior, com chuviscos, mas também períodos de melhoria durante o dia. Para as outras regiões, a previsão é de sol, com nebulosidade variável e possíveis pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura na capital vai variar dos 15 aos 25 graus, no litoral dos 17 aos 24 e no interior a mínima prevista é de 18 e a máxima de 35 graus. As repartições públicas do município não vão funcionar na segunda-feira, dia 14. O prefeito Jânio Quadros decretou ponto facultativo por causa das eleições do dia 15. O risco de o país enfrentar a curto prazo um processo de hiperinflação foi afastado, pelo menos por enquanto, com as primeiras e ainda tímidas medidas do Pacto Social. Mas essas medidas não garantem a queda da inflação nos próximos meses. É o comentário de hoje do editor de Economia do Jornal da Cultura, José Alquilson. Alguns economistas e técnicos acostumados a seguir de perto a inflação estão suspeitando que a lista de preços com aumento controlados, esta lista do pacto, poderá produzir um efeito contrário ao desejado, ou seja, poderá contribuir para o aumento da inflação. E existem bons motivos para esta suspeita. A demora na divulgação da lista deu tempo para que o comércio suspendesse as liquidações e remarcasse os preços para enfrentar o controle e suportar os repasses da indústria. Outra coisa, a maneira como a lista foi elaborada. Ela pegou os preços que apareciam com maior frequência entre os estabelecimentos pesquisados. E preços baixos não são encontrados assim com tanta frequência. Sobre essa lista é que virão os reajustes pactuados. Hoje, o IBGE divulgou o INPC de outubro, que ficou em 26,69%. O INPC tem uma metodologia de cálculo idêntica à da inflação oficial. Só muda o período de coleta de preços, que é de 1º a 30 do mês. Esse índice divulgado hoje, portanto, parou antes da decisão de se fazer a lista. E ainda é cedo para saber qual é o impacto dela na inflação. Na dúvida, o mercado financeiro trabalha com um índice de pelo menos 27,5%. Os cigarros estarão 26,2% mais caros a partir do dia 18. O reajuste fica próximo aí do limite de 26,5% definido no Pacto Social. Com o aumento, a marca mais barata vai custar 158 cruzados e a mais cara, 500 cruzados o maço.